O STF, o Supremo Tribunal Federal, é o órgão máximo do sistema judiciário no Brasil, aquele que é responsável por aplicar as leis. O Poder Judiciário é dividido por temas. A Justiça Comum é dividida entre civil e criminal, que pode ser no âmbito estadual ou federal. Cada uma delas possui tribunais de segunda instância e tribunais superiores, e acima destes está o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima, que na teoria é o guardião da Constituição, mas na prática... Hoje, várias decisões foram tomadas na segunda turma da Corte. Uma delas mandou soltar o ex-ministro José Dirceu. Condenado por envolvimento na Lava Jato, José Dirceu teve a pena fixada na primeira instância em 20 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro. O ex-ministro recorreu à segunda instância e a pena subiu, foi para 30 anos de cadeia. Hoje, por entender que o Superior Tribunal de Justiça, a terceira instância, ainda pode mudar a pena, a maioria dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu soltar Dirceu. Seu entendimento sobre a Zona Franca de Manaus, por favor. Sobre a Zona Franca de Manaus, francamente... O senhor não se preparou. Mas deixa eu lhe dizer aqui. Eu quero indagar ao doutor Alexandre Moraes se ele de fato acha que possui a isenção necessária para ser revisor da Lava Jato, tendo sido ministro desse governo. Eu vi um negócio aqui, olha, elege-se um julgador ou um blindador? O Supremo é formado por 11 ministros, que são indicados pelo presidente da República e que também devem ser aprovados pelo Senado. Para ser ministro do STF é preciso ser brasileiro nato, ter entre 35 e 65 anos, ter um vasto conhecimento jurídico e uma reputação incorrupta. Mais 3 presos na Operação Ponto Final, que investigou a máfia dos ônibus no Rio, foram soltos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, mandou soltar o fazendeiro Reginaldo Galvão, condenado a 25 anos de prisão, como um dos mandantes do assassinato da missionária Dorothy Stang em 2005. O Ministério Público Federal aqui do Rio encaminhou à Procuradoria-Geral da República, em Brasília, um novo pedido de suspeição do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que tirou da prisão o empresário Jacó Barata Filho e outros detidos na Operação Ponto Final. Os ministros são praticamente intocáveis, só são substituídos em caso de morte, renúncia ou por aposentadoria compulsória aos 75 anos. O plenário do Supremo, que é formado pelos 11 ministros, é responsável por julgar os casos mais notórios, que envolvem o foro privilegiado, que vai desde o presidente até os ministros estaduais. O ministro foi incluído numa delação. Quando apareceu na mídia, censurou o órgão de imprensa que havia trazido essa situação à tona. O outro foi investigado pela Receita e ele mesmo evitou que a investigação da Receita sobre si ou familiares continuasse. A polícia paulista continua as buscas para localizar o traficante André do Rap, considerado foragido desde o último sábado. Ele saiu da penitenciária após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, liberou para o plenário um recurso da defesa de Lula contra a prisão do petista. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, liberou para julgamento no plenário do STF a ação que pede o efeito suspensivo da pena do ex-presidente Lula. E como consequência da decisão do Supremo Tribunal Federal, a Justiça Federal de Curitiba mandou soltar o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, e o ex-presidente Lula. E além de tudo isso, são eles que determinam a remuneração dos próprios membros, ou seja, salários extraorbitantes.